Estamos nós de volta aqui no Debate Popular, Margarete Rose, Canal 7, com vocês novamente. E está passando tão rápido, né, minha gente? Aqui, o Mar da Várzea, muito obrigada pela sua participação. E nós estamos aqui e vamos perguntar aos nossos debatedores. É o nosso último bloco, viu, gente? Então, nós vamos fazer a pergunta do Ilmar, que diz o seguinte: é natural a gente escutar alguns políticos afirmarem que a situação é imoral, mas pode ser legal? Eu realmente não entendi muito bem, não, Ilmar. É imoral, mas pode ser legal? Então vamos ver de que forma. Se é imoral, já fica difícil ser legal, né? Eu acho que ele está se referindo, quer dizer, a lei que às vezes sustenta imoralidade. Exatamente isso. Tem um pensador chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse cara falou um negócio que eu lembro até hoje, que é o seguinte. Ele diz: a coisa justa deve ser lei, mas a lei deve ser justa. Ou seja, muitas vezes a lei vale por um tempo e depois passa o tempo, ela já não tem mais valor, ou então ela é feita com outros interesses, né? Eu queria citar o exemplo do voto secreto, né? Quando se criou a ideia do voto secreto, foi para proteger contra a ditadura, o parlamentar, o vereador. Contra a ditadura mesmo. Por quê? Se não fosse secreto, estava lá o coronel, o general, vendo o voto dele, depois pegava ele no canto e ripava. Então, se criou o voto secreto. Pois bem, passou um tempo, o voto secreto passou a servir para quê? Para o político safado, que dizia na frente das pessoas uma coisa e na hora de votar lá no papelzinho secretamente, votava outra. Então o voto secreto que protegia ele, protegia a população, passou a proteger o safado e os esquemas. Por isso que o Brasil todo reagiu, em muitos lugares a Assembleia acabou com o voto secreto, mas como a Constituição Federal ainda não teve a mudança total, em alguns casos você ainda tem que usar o voto secreto, o que permite ainda essa jogada. Mas o Cláudio vai falar até melhor, mas o voto secreto é uma coisa completamente antiética, né? Porque se o parlamento representa o povo constituído, vários segmentos da sociedade, não é verdade? E quando o povo está lá para assistir a votação do seu vereador, do seu deputado, do seu parlamentar, e o voto secreto é uma situação muito esdrúxula. Essa é a realidade hoje. Em 70% você está na ditadura, você votava contra o poder constituído, eles te deportavam, te matavam. Hoje, foi o que nós falamos no nosso último debate, que muitas pessoas sofreram para que hoje nós pudéssemos estar aqui fazendo um debate popular. Não é isso? Muitas pessoas sofreram com isso. Isso vai de encontro ao que o Salomão falou. Realmente, isso foi uma época que foi necessário. Agora, no regime democrático, o homem público, ele tem que ter posição, ele tem que ter, transparência. Mesmo que não agrade, ninguém vai agradar todos os setores. Agora, você ter opinião por convicção, ou seja, você defender aquilo que você acredita, essa é a posição do homem público, né? Então, eu acho que essa questão do político, né? Às vezes eu vou me abster, não vou me expor. Vou faltar a sessão. Não vou me expor. Na verdade é o seguinte, eu acho que ele tem que estar preparado para votar as matérias, né? E se ele está convencido que a posição A ou B é a correta, ele tem que votar e tem que prestar contas, entendeu, Margarete? Então, eu acho que essa questão que o Mar coloca, né, eu quero resgatar o seguinte: um dos princípios da administração pública é a moralidade. Um dos princípios constitucionais e da gestão pública é a moralidade. Então, eu acho que ele está abordando nessa questão. Ou seja, existem alguns, por exemplo, benefícios que os políticos têm, que muitos falam assim: olha, isso não tem nada de legal, não. Embora seja imoral, não há ilegalidade nenhuma. Isso que ele está exatamente. Então, na verdade, eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Eu acho que a moralidade é um princípio básico na gestão pública. Ô, Cláudio, eu posso falar um problema que nós, advogados, enfrentamos e que talvez seja que o próprio Ismar fale? Ilmar. Na realidade, nós temos um problema de divisão de poderes. Quem cria a lei é o poder legislativo. Os vereadores, os deputados, os senadores. Mas quem executa, quem trabalha com a lei, são os advogados. Somos nós, técnicos da justiça. Então, o que o Mar também
imagino que ele possa estar se referindo, de ser imoral e de ser legal, é que a nossa legislação, grande parte da nossa legislação, Cláudio, ela foi criada por pessoas, por grupos patrocinados por maus elementos, vou dizer assim, para não ser muito explícito. Eram pessoas criminosas que têm o poder financeiro, que bancavam políticos, bancavam pessoas, candidatos, compravam o voto do eleitor, entravam no poder legislativo, como deputados, como senadores, como vereadores, criavam leis para favorecê-los. Assim, Aí, aquela lei era imoral, afrontava a sociedade, como algumas leis afrontam até hoje. Nós somos obrigados a conviver com essa lei. Como advogado, nós não temos o que fazer, porque se é texto de lei, nós estamos presos a ela, tá certo? Então a lei regula um ato imoral, porém válido, legal. Legalmente. Ô, coisa complicada, não é verdade? Porque seria tão fácil, né? Se as coisas fossem, assim, mais tênues, né? Mais serena, né? Se não houvesse essas competições tão graves, né? Como você falou, e que a gente não vai muito lá para trás, não, sabe, Nelson? Infelizmente, ainda existe isso. Só para ajudar também, é o seguinte. As casas legislativas são um retrato da sociedade. Sim. Em todos os setores, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. É a maior representatividade pública, não é verdade? O poder legislativo São as casas reflete legislativas. a sociedade. Nós temos pessoas de bem, nós temos pessoas que realmente entram ali para querer obter vantagens e temos realmente um retrato da sociedade. Isso que o Cláudio está dizendo é muito importante, porque se a gente ficar sem realmente reconhecer o problema, você está sempre dizendo o seguinte: o político é safado, o político é isso, o político é aquilo. Mas é isso, o político ele sai de onde? Ele não vem lá da estratosfera, de outro mundo. Não é um ET, né? Sai do dia a dia. É aquele camarada que você conhece, né? Do dia a dia, seu amigo de escola, ou de trabalho, tal. De repente, o camarada se tornou prefeito, deputado, vereador. Você já vai, pô, mas esse cara... Mas mudou, como é que é? Por quê? Exatamente porque ele sai de lá. O problema é, a meu ver, maior. É a história do ser que está prejudicado porque o ter, o dinheiro, a vontade do patrimônio. Tem gente que quer fazer patrimônio, entrou na política hoje, já quer fazer um patrimôniozinho. Né? Salomão. E tem aquele que faz um patrimôniozão. Olha aqui. Esse é o drama que, na verdade, vem muito do que ele sente lá no dia a dia dele. Então tem que criar mecanismos da sociedade, é isso. A transparência, é a cobrança, né? Ter a sociedade cobrando, acompanhando, vendo, denunciando. Olha que bacana esse deputado lá do Castelo, né? Lá de Minas. Castelo de 25 milhões. Castelo. 36 Apareceu a suítes, imprensa cumpriu um papel 193 extraordinário. hectares. E o cara, olha, eu acho que vai ser caçado. E vai ser bom para a sociedade se for. Acredito que sim. Eu estava dizendo para você, até te interrompendo, que na minha família as pessoas costumam dizer, e acho que o Robertão também compactua comigo, que a gente não pode deixar ser mordido pela mosca azul. Diz que o político, quando é mordido pela mosca azul, ele endoida, né? Ele cresce, ele passa a não olhar mais para o povo com aquela delicadeza, com aquele famoso tapinha nas costas, né? Então, a pessoa... Se esconde. O fato de você estar na política, né, Robertão, quer dizer que você realmente está ali a serviço de uma comunidade. Lógico. Eu acho que quando você se propõe a um cargo público, o que você está fazendo? Você está colocando o seu nome, a apreciação da sociedade. A sociedade vai e delega a você poderes de representá-la. Então você tem a obrigação, na sua representatividade, em qualquer esfera, no executivo, no legislativo, você tem a obrigação maior de prestar conta à sociedade, dos seus atos. Você se torna um homem, você é um homem público, então a sua vida particular pertence à sociedade. A sua vida política está na sociedade. Né? E a sua conduta também tem que ser. Agora, você vê muito acontecer em política, são aqueles oportunistas da política que se elegem também, às vezes, conseguem reeleições até, mas que no momento que estão em poder de alguma coisa, acham que são Deus. E se você questioná-los um pouquinho, ele afirma para você que ele tem certeza que ele é Deus. Né? Mas é o Deus
que não tem amor, é o Deus que tem o chicote. É o Deus me livre. É, o Deus me livre, porque fica enclausurado de tal maneira, não recebe ninguém, não fala com ninguém, e depois, é o que você falou aí agora, o que o Salomão falou, que é numa vida em que, muitas das vezes, o trabalhador fica a vida inteira para construir uma casa. E o cidadão quer, em 10 dias, ter um patrimônio como castelos e outras coisas mais, né? Isso a gente vê no dia a dia. Margarete, só para aproveitar esse gancho, e aí eu lembro lá do Marcelo da Beiralinha, que fez uma indagação em relação ao salário do vereador e dos assessores. Eu quero dizer para o Marcelo que o salário do vereador é 50% do salário do deputado estadual. O salário líquido do vereador, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, que a gente contribui também estatutariamente para o partido, tá? Eu recebi R$ 3.400, que é o salário líquido do vereador. É isso que eu ganho, não tem problema nenhum de dizer. Né? Agora, os meus assessores, não. Eu tenho os assessores que... Eu tenho 4 assessores que ganham menos do que um salário mínimo. É uma vergonha os salários que hoje nós temos para pagar os profissionais. Eu, por exemplo, não posso contratar um jornalista e respeitar o piso do sindicato dos jornalistas, eu que venho do movimento sindical, porque eu não tenho salário para respeitar o piso de R$2.000 dos jornalistas. A mesma coisa, o representante da OAB está aqui. Como é que eu vou contratar um advogado, né, com um salário mínimo? Então, o problema maior da Câmara não são os salários, nem dos assessores, nem dos vereadores. Quiçá fosse. Né? Se fosse isso... Quiçá fosse. Bom, gente, o nosso papo está muito agradável. Eu tenho certeza que vocês estão apreciando, estão atentos, né? Nós temos aqui 4 pessoas realmente, né, que discutiram um assunto, e esse assunto dá até novela, sabe? A gente pode marcar a ética 1, o retorno, ética 2, o retorno 2, porque realmente a gente não esgota. As pessoas que gostam de pautar a sua vida privada e sua vida pública, né, pautada em cima de ideais, de valores, elas discutem esse assunto colocando realmente o seu rosto à tapa, porque não tem receio nenhum de colocar os seus valores e os seus sentimentos. Mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. O Guapi está lá. Daqui a pouco o Guapi fala assim para mim, ó, a Margarete está enforcada, ó. Já enforquei o Guapi. Ai, meu Deus. O Guapi está enforcado. Enforcadinho. Então, eu queria passar os microfones para os nossos amigos que estiveram conosco e para suas considerações finais. E, de antemão, me pedir desculpas ao Wilmar e a outras pessoas que estão ligando para nós. Não teve tempo da gente colocar todas as perguntas no ar, mas a gente tem o compromisso de passar para que eles possam, um deles ou eles, responder, e a gente pode passar para vocês na próxima semana uma outra oportunidade. Então, eu gostaria que o Cláudio Melo te agradecer muito, meu amigo, que você tivesse vindo aqui conosco, no Canal 7, colocando as suas posições, sempre veementes, sempre muito firmes, né? Pautando um trabalho muito sério na Câmara dos Vereadores. E para nós é uma honra estar sentado contigo aqui, discutindo um assunto que vocês todos dão aula, não é isso? Seja no Legislativo, Municipal, lá na LERJ, na Vice-Prefeitura, como advogado. E eu te agradeço muito a sua presença e gostaria de contar mais vezes com vocês aqui, se vocês permitirem assim. Margarete, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar ao lado aqui de pessoas ilustres, pessoas realmente que me dá uma grande satisfação de um debate de alto nível, um debate que eu acho que informa a população, eu acho que contribui para a consciência cidadã do nosso município. Quero agradecer ao Marcelo a oportunidade, o espaço, né? E dizer que o nosso mandato está à disposição. Quero mais uma vez aproveitar e convidar toda a população para que acompanhe as sessões da Câmara. A sessão ordinária começa agora no próximo dia 17, às 19 horas, na próxima terça-feira. Eu convido a você para ir na Câmara e acompanhar lá todas as sessões, tudo que vai ser discutido no Poder Legislativo. É fundamental que você acompanhe o seu vereador no dia a dia do seu trabalho. E convidar, o nosso gabinete está à disposição de segunda a sexta-feira, na Travessa Ranulfo Fel, no edifício Túlio Spector, 36, Travessa Ranulfo Fel, 36, sala 215. O telefone, Margarete, é 2742-8202. E estamos à disposição aí de toda a população. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar ao lado aqui